Deixei-me levar pela curiosidade das crianças e entender sobre os belos mistérios que envolvem suas aprendizagens. Nessa correnteza em que a criança navega com o ritmo da vida, acabei encontrando o meu barco e agarrei o leme com a confiança de quem pega a vida com as próprias mãos. Foi então que as crianças me olharam e encontraram o que ansiosamente buscavam em mim, eu mesma. Saímos a brincar. São alguns dos poemas de Nós, Tureza, Poesias sobre a Natureza de Aprendizagem da Criança, obra recentemente lançada aqui em Caxias do Sul pela pedagoga e escritora Fernanda Poleto, com ilustrações de Luda Lima, e a Fernanda nos brinda com a sua presença aqui no Café com Letras pela TV Câmara Caxias, canal 16 da Claro Net. Fernanda, uma honra tê-la conosco aqui. Obrigada pelo convite. Eu comecei aqui lendo alguns dos trechos que encaminha, digamos assim, o pessoal quase que é um convite para o livro, que ele não deixa de ser uma certa aventura. Ele tem a proposta de reapresentar e integrar crianças e adultos ao universo da escrita, a uma maior empatia com a natureza. E o poema funciona quase como um chamamento, assim, um grito de protesto, de intensificação da própria existência. E eu gostaria que tu começasses, então, nos passando desde a concepção da obra, dessa possibilidade de fazer um livro tão mesclado de possibilidades de leitura. Como professora, né, eu comecei a compreender que o que eu vivenciava cada dia com as crianças, e principalmente com o trabalho que eu realizo, sempre pesquisando os entrelaçamentos da criança na natureza, as aprendizagens e a importância desse vínculo vital, que é se desenvolver, se envolver com a natureza. Começou a me vir palavras que eu não sabia bem como colocar de uma linguagem que eu mesma, no meu processo educacional, tive. Então, eu comecei a escrever e não me dei conta, inclusive, que eu estava escrevendo poeticamente sobre a criança, né? E eu acredito que quem se depara, esse é um dos poemas até, se depara com poesia quem investiga a natureza de aprendizagem da criança. Não há como não se deparar com poesia quem investiga a criança, né? Quem olha para a criança e para a aprendizagem com um olhar de luneta, né? Eu gosto bastante do Galeano, que ele tem um poema que até me influenciou num dos poemas do livro, que ele fala que a gente deve olhar as coisas com um olhar, né, de microscópio e o outro de telescópio, que é essa questão do macro e do micro o tempo inteiro, né? Enxergar a criança nas suas miudezas, no seu aprendizado, com esse olhar de luneta, e enxergar ela também, né, com essa beleza que é a humanidade, que pode ser a humanidade, né, no seu começo, com esse olhar de telescópio, olhando que a criança tem a potência da matéria das estrelas, né, que nós viemos desse lugar de potência de matéria das estrelas, e isso é muito poético pensar isso, né? No decorrer do programa nós vamos falar um pouco melhor da parte estética do livro também, que aí envolve as ilustrações e até um jogo de disposição de letras. Num dos casos, e o livro também se presta a alguns neologismos ou conjugações não tão usuais, como, por exemplo, poemice, educação, poemice, que é uma das quebras aqui. O livro tem essa organização, essa divisão de ir colocando pontos, ou vai chamar mais para poesia, ou vai chamar mais para a natureza, ou um pouco de cada, mas ele tem algumas divisões e isso merece um certo destaque. Aqui nessa parte, então, que eu estou chamando, para a qual eu estou chamando a atenção, poemice. Ou seja, é sempre uma invocação, uma provocação de que a pessoa não só leia o livro, mas que incorpore o que está no livro. É mais ou menos por aí?
É bem por aí, né? O meu chamado, assim, é com... inclusive, todo mundo fala... Poeta Goga, quer Poeta dizer. Goga, né? É um brincar com a palavra. Eu acho que a palavra, ela é feita... A linguagem, ela é feita... tem que ser democrática, ela tem que ser múltipla, né? E brincar com a palavra é algo da nossa natureza, né? Eu percebo isso como professora de infâncias, de adultos, porque eu dou formações. E nessas formações que eu dou para adultos, para compreender a aprendizagem da criança, eu percebi que temos muitas dores em relação à nossa própria aprendizagem, que estão nos consolidando como o adulto que a gente é nesse exato momento e que precisam ser revistas para que os nossos adultos, nós, possamos tratar esse começo da humanidade com mais respeito, né? Então, a gente acaba transferindo essas dores e, às vezes, tirando o dogma da culpa, né? Porque a gente faz o melhor possível, como pais, como mães, como educadoras e educadores, mas eu entendi que a gente precisa olhar para a nossa própria infância e redescobrir algo ali da nossa potência, porque não é sempre tão fácil, né? Porque independente das classes sociais, são diferentes tipos de violências que acontecem com a aprendizagem da criança, mas ao mesmo tempo também é o lugar onde mora a potência. Então, você pode se redescobrir e redescobrir a sua poesia, porque a criança, ela é poesia. A natureza é poesia pela linguagem, né? A linguagem da criança e da natureza é uma linguagem poética. Então, eu acho bom falar sobre isso, porque na minha experiência como professora, e eu percebo que nesse país, né, banhado por um preconceito linguístico, poucas pessoas se atrevem a escrever. Eu acho que foi uma ousadia minha também escrever esse livro de uma maneira tão simples assim, mas é uma poesia que é para atingir realmente essa criança que mora, né, que ainda está desesperada dentro da gente para se compreender e compreender o mundo, né? Nessa ênfase à natureza, provavelmente boa parte do público com o qual tu tens contato, tanto crianças quanto adultos, devem ser de regiões urbanas, que têm uma rotina mais urbana. Então, fazer essa invocação à natureza nem sempre é tão simples, porque alguns sequer tiveram contato, ou no máximo conhecem por livros, filmes, televisão, por aí afora. Daqui a pouco uma criança nunca viu uma galinha, uma vaca, ou um determinado tipo de árvore. Tu encontras essa dificuldade também na hora de fazer essa comunicação, ou até daqui a pouco ter que fazer uma espécie de um piquenique, de uma excursão para as pessoas conhecerem aquele ambiente que está sendo tratado? Uhum. Eu acho que a gente está, a nossa geração, posso dizer nossa, né? Talvez eu 40, não sei, mas eu acho que a nossa geração ainda tem essa memória profunda de conexão com a natureza, seja se for na cidade de uma árvore que subiu, você talvez tenha, não tenha? Claro, com certeza. Então, o que eu acredito é que essa memória, ela é muito preciosa. Então, eu utilizo, assim... Mais fácil de conectar, né? Porque tem uma lembrança. Por ter uma lembrança, mas como eu trabalho com professores que ainda têm essa lembrança e que acham que ela não é valorosa, porque a gente vive nesse mundo capitalista, de produção, né, de mercado, como diz o nosso querido mestre Paulo Freire, que a gente pode trazer, por isso que eu trabalho com professores, e trazendo a linguagem poética para sensibilizar esse corpo adulto que está encrustado, para entender como que é aprender com o corpo, como é que é aprender com subir numa árvore. Quando a criança está subindo numa árvore, ela não está só subindo numa árvore porque é só divertido, ela está se desenvolvendo o seu músculo com essa árvore, está se desenvolvendo habilidades importantíssimas para o nosso corpo adulto. Já te viu promovendo uma aula em uma árvore, a propósito? Que tem um trecho aqui do livro que trata exatamente disso, do subir numa árvore.
Já aconteceu isso contigo? Assim, me vem agora essa curiosidade. Como foi a pergunta? De fazer uma aula numa árvore, por exemplo, numa casa na árvore. Embaixo de uma árvore, já fiz ou em muitas cima, aulas. enfim. E em cima fica um pouco mais difícil, que tu tem que ter uma árvore muito grande. Ou aquela chamada casinha da árvore. Né? Mas uma das propostas, tu falou Poemice, né, que é para atingir, eu pergunto, há quanto tempo você não sobe numa árvore? Há quanto tempo você não sobe numa árvore? Bah, eu não vou nem lembrar. Não lembra? Mais de 10 anos? Provavelmente. Então, aí eu faço essa proposta de você encontrar uma árvore e subir essa semana numa árvore e compreender. Porque parece muito bobo e às vezes até ridículo para a nossa sociedade, né, que valoriza outras coisas, mas na minha experiência de fazer essas propostas para os adultos é que eles alcançam, na hora que está subindo, eles ficam com uma felicidade tão grande porque retoma diretamente naquela memória de infância que ainda está viva e que a gente pode compreender aí por que é tão importante a gente ter um pátio escolar, por exemplo, com árvores, né? Eu falo isso bastante nas formações dos professores. Porque não, mas cai muita... Eles pegam tudo verde, cai os galhos e tal. E eu penso, nossa... Se eu fosse uma criança numa escola que tem 300 alunos e só tem um pé de árvore e desponta lá um fruto verde, eu não sei de você, mas eu vou correr para pegar, porque aquilo ali é uma preciosidade. Então, isso a gente tenta compreender, que não é que a gente tem que cortar as árvores, mas porque... A criança está nos dizendo que precisa de mais árvores nos pátios escolares, nas ruas, para a gente manter essa humanidade ainda um pouco sã, né? Com essa conexão profunda com a natureza. Um outro ponto bastante tratado no livro e que recebe bastante atenção, consequentemente, diz respeito ao fator tempo. Quando tu falas da rotina, de como as coisas estão colocadas, as cobranças, a dinâmica de trabalho, em dado momento o livro faz quase que um convite para que as pessoas abandonem o relógio por alguns momentos e percam a noção do tempo para se permitirem as situações como essas que tu estás colocando, de maior contemplação da natureza, de maior apelo a um contato com outras pessoas, de compartilhar ideias, enfim. Mas sim aquela ideia, meu Deus, que horas, mas vai dar tempo... ou seja, nós aqui estamos num bate-papo, numa entrevista, mas nós não estamos a todo instante olhando, mas vai dar tempo, mas eu tenho outra coisa. Não, nós estamos aqui basicamente cumprindo um programa de televisão, mas um bate-papo sem olhar para o relógio o tempo inteiro. E o livro faz esse convite, né? Sim, eu chamo a poética do tempo das infâncias, né? Que não é só para o tempo das infâncias, mas é para essa infância que está dentro da gente o tempo inteiro. E tem essa ressonância com o tempo da natureza. A gente é a natureza, tanto que o livro se chama Nostureza, né? Eu inventei essa palavra pela minha inquietação linguística de conseguir colocar em uma palavra só, e eu amo a palavra, eu acredito na força da palavra, que é traduzir essa nossa conexão visceral, né, com a natureza. Mas a poética do tempo das infâncias, ela é importante a gente pensar sobre ela, praticar um pouco, porque ela faz com que a gente se ligue esse ritmo da natureza com o fio de ouro da vida, né? Que é o bem viver, como dizem, né, os povos indígenas, essa concepção do bem viver, que é essencial para que a gente traga a alegria de viver novamente, né? Então, a gente pode pensar isso quando, não sei, quando está em um momento em que respira profundamente e se conecta novamente com esse ritmo de contração e expansão, que é um ritmo do universo, né? E que ritma a aprendizagem o tempo inteiro, né? Você vai, a criança vai, acorda, olha para todas as coisas, leva para o sono, contrai, digere tudo aquilo e traz... Por isso que é nostureza, porque a criança, a gente é ambiente justamente porque a aprendizagem, ela não é só... o nosso desenvolvimento, a aprendizagem do nosso desenvolvimento não vem só com esse lugar de a gente crescer, se desenvolver fisicamente, cognitivamente,
mas pensando que a natureza está também formando o nosso músculo, formando a nossa maneira de pensar, né, no nosso corpo cognitivo e emocional. Achei muito legal a ideia que tu dás de fator tempo no livro, mas como sempre fizemos no Café com Letras, vamos dar uma pausa na abordagem aqui de Nós Tureza, poesias sobre a natureza de aprendizagem da criança e de imediato chamarmos as dicas do autor. Roda a vinheta aí. Então, as dicas do autor, recebendo aqui a pedagoga e escritora Fernanda Poletto. Fernanda, eu vou pedir que de forma breve tu compartilhes com quem está nos acompanhando neste momento dicas de leitura, podem ser clássicos, autores desconhecidos, algo que tu entendas que quem está nos acompanhando neste momento precisa correr atrás e ler também. As dicas estão contigo. São tantos, né, autores que me compõem, mas já nessa conversa, assim, eu acredito muito que a Cecília Meirelles, além das maravilhosas poesias, ela também era uma professora, né, e muito contemporânea para a conversa, né, que ela tem também sobre educação. Tem um livro dela que são as Crônicas de Educação, 1, 2 e 3, que eu recomendo muito para ler. As poesias delas também são ótimas. Um poeta que me inspirou profundamente a conseguir me desaguar na palavra, brincar com a palavra, é o Manuel de Barros. Que, a propósito, tem uma epígrafe dele aqui. Sim, no início. Eu sonhava de escrever um livro com a mesma inocência com que as crianças fabricam seus navios de papel. Essa epígrafe, eu pensei, quando eu escrever um livro, vai estar na primeira página, né? Eu tenho um autor que pesquisa a natureza de uma forma muito filosófica, poética, trazendo Bachelard, trazendo alguns filósofos e repensando esse nosso... a criança e a natureza, que é o Gandhi Piorsky, né? Tá aí, ele tem um livro muito bom, se chama Brinquedos de Chão. Que mais? O meu querido mestre Paulo Freire, né, na sua pedagogia da autonomia, da liberdade, que também tem conceitos, assim, que são conceitos ecológicos, que eu acredito também, né, e sociais, porque são importantes, uma boa mistura de entrelaçamento para um pensar um pouco mais abrangente, né? Para a gente entender o que é educação, porque educação é muito complexo pensar a educação, né? E eu acho que a educação não pode temer um pensamento complexo, né? Tem que beber de muitas fontes para compreender, e eu acho que a fonte poética é muito importante porque ativa esse nosso corpo adulto, né? Algo que é uma outra forma, né? Eu acho que a poesia abre uma fenda no nosso corpo incrustado adulto para entrar a poesia e conseguir compreender com outro sentir quem é essa humanidade que está crescendo. Voltando ao Nós Tureza, o livro é essencialmente estético também. Tanto pelas ilustrações da Luda Lima, quanto também por um jogo de fontes de expressão que dão toda uma familiaridade, um apego, uma certa empatia de quem está lendo para com a obra em si. Eu já tinha destacado algumas palavras em caixa alta que dão uma certa divisão ao livro. Aqui nós temos a palavra amar, uma invocação para que se ame a palavra, sempre em caixa alta. Um pouco antes aqui, deixa eu ver, acho que eu passei, creio que seja uma menininha ajoelhada aqui diante de uma constelação aqui, de um redemoinho. Depois, folheando aqui, nós temos uma ave. Uhum. Então, há também um trabalho, um apelo estético para tentar dialogar com as próprias poesias que compõem o livro. Como que foi pensado isso, tanto por ti quanto pela ilustradora e também pelos editores aqui, que fazem um jogo nessas letras coloridas, muitas vezes em caixa alta, por vezes preenchendo a página inteira, outras vezes não? Uhum. Quando eu pensei o livro, porque o livro ele nasceu dos meus registros como professora.
E eu estava escrevendo uma outra publicação que eu quero lançar esse ano, que são sobre os 4 elementos, que é poética, a minha forma de escrever é poética, mas eu comecei a perceber que todos os meus registros eles eram poesia, e falei, nossa, mas tá interessante isso aqui. E eu pensei como eu queria que fosse dedicado para as professoras, para minhas colegas professoras, e eu pensei como tivesse um livrinho de bolso em que ela pudesse abrir assim durante um dia muito exigente da vida de professora, que quase todos os dias são, e pudesse se alimentar de alguma forma de uma poesia. E aí eu comecei a perceber que o livro merecia um pouco mais. Não, mas eu quero que ele tenha esse papel, que é um papel que ele não tem um verniz em cima, né? Que é um papel natural, que ele traga a poesia na estética dele. E eu conversei com a Luda, né? Uma ilustradora de Brasília, uma grande amiga, ela topou, foi um convite. E também o livro foi pensado esteticamente com o meu querido amigo, que é o Rafael Sarmento, ele também está aqui no final, ele é o design gráfico. E nós pensamos nessas letras em caixa alta de uma forma que pudesse compor com as ilustrações, que são todas em aquarela, da Luda, né? E estão as letras, essas brincadeiras da letra, elas também são em aquarelas, né? E a gente foi juntos pensando, eu mandava a poesia para a Luda, ela sentia, meditava e a partir disso ela fazia as ilustrações, né? Eu queria poder dar uma poesia, pode ser? Declamar? Isso. Claro. Então, tem muitas que eu gosto muito, mas acho que eu vou fazer essa aqui, que é para trazer um pouco de um circense, assim, né? Respeitável público, quero colocar a palavra educação no palco. Quero dar a melhor iluminação e figurino para o lugar que as infâncias devem estar, no centro das atenções de qualquer esquina, em ministérios, mesas de jantar, chats, livros e posts. Quero dar à criança o direito básico de ser autora e co-criadora da sua aprendizagem. Eu, professora, apoiando um espetáculo, um romance épico, tirando o pó dos livros não escritos e teatros abandonados pelo projeto da miséria humana, abrindo as cortinas da poesia encravada na natureza do desenvolvimento humano. Respeitável público, eu vos apresento o maior sucesso da humanidade, a criança. Oh, muito legal. Parabéns. E dialogando aqui com essa tua belíssima declamação, eu separei 2 ilustrações que eu achei muito legais. Aqui num galho de uma árvore, está um menino ali muito relaxado, quase que tirando um cochilo aqui, mais imerso na natureza aqui, acho que seria impossível. Imagino que a nossa produção já tenha pego. E aqui também uma menina sorridente com o seu gatinho, suspensa em um galho de uma árvore. Então imagino que essas 2 ilustrações aqui sintetizem também um pouco do que tu queres mostrar de tranquilidade, de contato com a natureza, de se permitir. O próprio fator tempo ali, eles estão um cochilando, a outra menina contemplando junto com o seu gatinho. Ela não está preocupada em quantos minutos já passaram ou que horas são, então está ali simplesmente desfrutando, como se diz. Teria mais algum ponto da obra que tu gostarias de destacar nessa reta final? Eu tentei, de forma pincelada aqui, pegar os principais pontos que me chamaram a atenção e acredito que conseguimos, sobretudo nessa última parte, dar conta melhor das ilustrações também, né? Eu acho que, para mim, como professora e como uma recém-escritora, né, acho que
eu acabei transformando também o livro e o processo de fazer o livro como uma formação. Eu dou uma formação chamada Poesia como Registro Pedagógico, que ela nasceu desse processo do livro para mostrar principalmente para as professoras, mas não só professoras, mas as pessoas que querem escrever, que sentem a linguagem em si, e que não consegue, porque, como eu falei antes, né, temos aí um preconceito linguístico que nos acompanha desde criança em todos os nossos processos. O livro não deixa de ser um instrumento de trabalho também para os professores. Né? Sim, e eu reparei, eu trabalho com as professoras que têm uma dificuldade de escrever, porque quem é professora, quem trabalha com educação, sabe que um dia, sendo professora, acompanhando o desenvolvimento de uma criança, tu consegue escrever um livro, porque são tantas as coisas maravilhosas que acontecem, que podem serem dialogadas com as questões também exigentes da nossa vida adulta. E a ideia é que mais professoras, principalmente, porque eu acredito na força da educação, né, como ferramenta para a transformação social, possam também escrever e possam pensar que a linguagem poética, ela abre caminhos, né? Então, a poesia da nossa infância, a linguagem poética também anseia em reencontrar esse corpo adulto, né? Que às vezes está um pouco caótico, mas que pode se conectar com esse corpo emocional que precisa estar sempre se desenvolvendo, e a poesia é uma ferramenta para isso. Bem, eu quero te agradecer, não quis interromper o teu raciocínio, tomo então as tuas considerações, essas de agora como as últimas. E a propósito, é a segunda escritora consecutiva. Na semana passada recebemos aqui a Geneviève Faé, com um livro sobre mulheres e feminismo, e que ela também chamava atenção para essa desinibição do ato de escrita, de que as pessoas se encorajem e coloquem em livro os seus pensamentos, as suas ideias, aquilo que estão desenvolvendo, e que foi o teu caso, né? Tu poderias ter continuado inibida e não ter nos brindado com essa obra que, pelo contrário, superaste talvez algum medo, alguma angústia, e aqui está o livro. Mais uma vez, muito obrigado. Obrigada a você, é um prazer estar aqui. A honra foi toda nossa. Acabamos de conversar, então, com a pedagoga, escritora Fernanda Poletto, ela que acaba de nos brindar aqui com a obra Nostureza, Poesias sobre a natureza de aprendizagem da criança, que conta também com ilustrações de Luda Lima, obra que foi pauta do Café com Letras desta semana. E como sempre, também convidamos a todos que continuem acompanhando a nossa programação. Até o nosso próximo encontro.